Ah, Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui reunidos, o grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. No nosso encontro mensal de hoje, a gente tem um tema da multiparentalidade. E a gente tem aqui duas professoras, duas autoras, que têm livros publicados sobre o assunto. A nossa expositora, a professora Karina Franco, vai fazer uma retrospectiva de como era a situação antes da decisão do STF que tratou do assunto, fixou um tema, e o que é que aconteceu lá de 2016 até agora em relação a esses assuntos? Depois, a professora Fabiola Lobo vai fazer a atuação aqui como sua debatedora e vai fazer destaques de situações específicas. A gente tem uma tarde muito proveitosa e está na hora de já começarmos a ouvir a professora Karina, a quem eu passo a palavra agradecendo a disponibilidade de estar aqui colaborando com a gente. Karina, por favor. Boa tarde a todos. Professor, não comece a contar meu tempo agora, tá? Mas eu só quero dizer que estou muito feliz de retornar a possibilidade de apresentar essa temática para o pesquisa e para todos que possam visualizar depois essa nossa reunião. Porque esse tema, para mim, ele é muito importante. A temática, na verdade, traz várias questões que envolvem a multiparentalidade, mas será feita na apresentação de hoje um recorte em uma parte dos capítulos da minha obra, que é a segunda edição lançada pela editora Fórum. Então, aqui nós temos a segunda edição do livro e eu decidi trazer um recorte para vocês hoje, porque são várias as questões que envolvem a multiparentalidade, e a gente precisa ser objetiva na nossa apresentação e nas discussões. Então, eu trarei mais questionamentos depois que giram em torno sobre situações atuais sem a devida legislação, mas no intuito de ouvi-los, porque será um novo desafio pesquisar sobre um novo recorte que envolve a temática central, além de trazer para vocês as propostas que vigoram na reforma do Código Civil, atualmente no projeto de lei número 4 de 2025. Então, dessa forma, vamos iniciar. Bom, eu parto do reconhecimento da multiparentalidade no RE 898-060, com o tema de repercussão número 622, cuja tese fixada pelo STF foi a seguinte: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Entretanto, não houve delimitação do seu alcance nem os efeitos próprios, causando discussões que a doutrina passou a debater, né, de 2016 até hoje. E, nesse sentido, eu proponho a seguinte indagação: há limites para o seu reconhecimento? Há limites para o reconhecimento da multiparentalidade? E aí é importante salientar que o anteprojeto da reforma do Código Civil, que foi entregue em abril de 2024 pela Comissão de Juristas, nomeado pelo Senado Federal, agora o projeto de lei número 4 de 2025 propõe expressamente a previsão da multiparentalidade no artigo 1617-B do Código Civil, que preceitua o seguinte, entre aspas: a socioafetividade não exclui nem limita a autoridade dos genitores naturais, sendo todos responsáveis pelo sustento, zelo e cuidado dos filhos em caso de multiparentalidade. E aí a gente começa trazendo a primeira limitação que se dá no âmbito extrajudicial. Então, no âmbito extrajudicial, em 2017, ou seja, um ano depois da tese fixada pelo STF, o CNJ, instado pelo IBDFAN, editou o provimento 63, que dispôs sobre o reconhecimento voluntário da parentalidade socioafetiva perante os oficiais de registro civil e estabeleceu a multiparentalidade extrajudicial. Ocorre que no artigo 10 desse provimento, ele previu esse reconhecimento, então surgiram preocupações e questionamentos considerando o afastamento, tanto da manifestação do Ministério Público, como também a atuação jurisdicional no reconhecimento dessa parentalidade e da multiparentalidade extrajudiciais, que envolviam pessoas menores
de idade. Então, o Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil solicitou à época a revogação ou alteração desse provimento 63. E aí, em 2019, é que foi publicado o provimento 83, que alterou o 63, autorizando, então, o reconhecimento voluntário das pessoas acima de 12 anos. Então, essa alteração ela foi significativa e previu, então, uma limitação etária à possibilidade do reconhecimento da parentalidade socioafetiva e da multiparentalidade, que, na minha opinião, representou um avanço se comparado com a previsão anterior. Em 30 de agosto de 2023, então, por meio do provimento 149, a Corregedoria Nacional de Justiça, considerando a importância de concentrar todos os provimentos, presentes e futuros, em um único ato, instituiu, então, o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, compilando os provimentos 63 e 83 nesse código, revogando-os. Os dispositivos que tratam do reconhecimento voluntário da paternidade socioafetiva estão nos artigos 505 e seguintes, e em relação à multiparentalidade, no 510, parágrafos 1º e 2º, sem alteração em suas redações. A discussão em torno da possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade e da parentalidade socioafetiva ganhou duas correntes. Uma que defendia a desjudicialização do direito das famílias com a manutenção do provimento 63 de 2017. E uma segunda corrente que sustentava uma preocupação em relação ao artigo 17, que podia levantar prejuízo e até mesmo fraude ao Instituto da Adoção, com ênfase no Cadastro Nacional de Adoção, além da defesa, né, quanto à intervenção obrigatória do órgão ministerial, quanto ao reconhecimento da parentalidade em envolver crianças e adolescentes. Mas também existe um posicionamento firme e contrário ao reconhecimento da multiparentalidade de forma extrajudicial em qualquer situação. E isso é defendido, por exemplo, pela professora Fabíola Lobo, que, considerando as graves consequências da multiparentalidade, ela se posiciona pelo seu reconhecimento somente por meio de decisão judicial, especificamente fundamentada em provas e em estudos psicossociais. E com essa posição, eu compartilho da mesma forma. Seguindo essa linha de raciocínio, o projeto 4 de 2025 propõe 617-C do Código Civil, o reconhecimento da filiação socioafetiva de crianças, de adolescentes, bem como de incapazes, será feito via judicial. Então, essa é a proposta para a reforma do Código Civil. Segunda limitação trazida aqui para vocês, a impossibilidade do reconhecimento da multiparentalidade com base apenas no critério biológico. O que se questiona é se é possível o reconhecimento da multiparentalidade apenas com base no critério biológico para fins de parentesco biológico, concorrente com parentesco socioafetivo, não estando presente a afetividade e a convivência entre as pessoas que buscam esse vínculo. A decisão do STF foi pela prevalência da paternidade responsável do pai biológico, no caso concreto, ainda que o pai biológico não tenha convivido com o filho, e mesmo diante do pai socioafetivo que tenha assumido a criança em outro momento. No caso que ensejou a fixação da tese, havia claramente uma paternidade socioafetiva já solidificada, na convivência e no afeto entre pai e filha. Apesar da realidade registral e social, o tribunal ele entendeu pelo reconhecimento de uma paternidade biológica não vivenciada e nem quista, quando se tratava do direito da autora ao conhecimento à sua origem genética, mantendo-se a filiação socioafetiva sedimentada. E aí vem à baila a discussão sobre a distinção entre o direito da personalidade ao conhecimento, à origem genética e o direito ao estado de filiação, porque concerne a um dos limites para a configuração da multiparentalidade, embora não tenha sido feito pelo STF no julgamento do recurso extraordinário que estamos tratando.
Após o julgamento do RE 898-060, entretanto, houve julgado desconsiderando o vínculo biológico diante da consolidação da filiação socioafetiva. A terceira turma do STJ reconheceu a multiparentalidade como exceção, devendo ser acolhida quando presentes concomitantemente as duas filiações. Isso se deu no recurso especial 1.674.849 do Rio Grande do Sul. No caso concreto, a realidade dos fatos espelhou a ausência de qualquer interesse na constituição do vínculo parental por parte do pai biológico, diante de uma paternidade socioafetiva já exercida pelo pai registral e afetivo. Dessa forma, a decisão ela se coaduna com o entendimento aqui sustentado de que a multiparentalidade não deve ser reconhecida indistintamente. Mas, por outro lado, seguindo, né, a tese fixada pelo STF, o STJ, em outro momento, em outro julgado, no RESP 1.622.330, assentou a coexistência entre as paternidades. Entre aspas, o registro efetuado pelo pai afetivo não impede a busca pelo reconhecimento registral também do pai biológico, cujo reconhecimento do vínculo de filiação é seu consectário lógico. Então, observa-se que deve haver um limite para a configuração da multiparentalidade, como se defende nessa pesquisa, também lastreado no posicionamento do professor Paulo e da professora Fabíola, cuja aplicação da multiparentalidade nas relações provenientes da parentalidade socioafetiva somente é cabível quando for o caso nas relações socioafetivas provenientes da posse de estado de filiação, a despeito de existirem, né, decisões do STJ que seguem o entendimento da tese fixada pelo STF. Uma terceira limitação que a gente traz aqui é a discussão que envolve o reconhecimento da multiparentalidade com fins meramente patrimoniais, escusos ou imorais. E aí o que se sustenta é o reconhecimento da multiparentalidade quando a realidade da vida já a consolidou, diante de situações fáticas lastreadas sob o manto do afeto e da convivência familiar sólida, tendo, então, como limite a vedação da multiparentalidade para fins meramente econômicos ou para fins ilícitos, imorais ou escusos, sob pena de chancelar uma busca desenfreada por filiações. Em relação a essa questão, residem preocupações na doutrina com as possíveis lides, né, denominadas mercenárias ou argentárias. Há decisões rejeitando essas ações, ou seja, há decisões que estão rejeitando esse intento, né, onde se busca o reconhecimento desse vínculo parental somente com o intuito meramente patrimonial. E aí, após a repercussão geral, o julgamento do recurso especial 1.618.230 retrata esta preocupação com possíveis lides mercenárias. Embora o STF não tenha imposto um limite para a configuração da multiparentalidade, né, por meio da tese fixada, então ensejará a possibilidade de haver demandas com intuito meramente patrimonial, já que bastou a vinculação biológica para caracterizar esse vínculo. E aí sustenta-se ser possível que o reconhecimento da multiparentalidade só tenha guarida quando a realidade da vida já a sedimentou, como eu falei, em situações, quando as situações fáticas elas já estão consolidadas sob o manto do afeto e da convivência sólida, devendo ser promovida uma análise casuística, ou seja, a cada caso concreto, até para delimitar o direito da personalidade ao conhecimento à origem genética que todos têm assegurado e fazer a distinção entre o direito à afiliação. Então, tem-se como um limite aqui que eu trago para vocês a vedação da multiparentalidade econômicos. O ministro Fachin, inclusive no seu voto, foi taxativo. A multiparentalidade, entre aspas. A multiparentalidade só pode ser reconhecida quando se expressa na realidade da socioafetividade. O pai biológico quer ser pai e o pai socioafetivo não quer deixar de sê-lo.
e isso atendendo ao melhor interesse da criança. Então, o que se sustenta é o posicionamento que delimita esse reconhecimento da multiparentalidade para além do parâmetro fixado pelo STF, refutando-se, então, qualquer interesse meramente patrimonial. Mas, além desses limites, né, ainda existe análise de outros parâmetros que eu trago para vocês. Então, nós temos aqui uma outra situação, né? Que é a análise do reconhecimento da multiparentalidade, que abarca a situação paradigma da tese fixada. Então, nós temos qual situação? Uma parentalidade socioafetiva já sedimentada diante do contraste com a parentalidade biológica, certo? Bem como a hipótese inversa, a superveniência de uma parentalidade socioafetiva diante de uma parentalidade biológica. Para os professores Paulo e Fabiola Lobo, considerando a tese fixada, o alcance da multiparentalidade é limitado em casos iguais ou semelhantes ao caso paradigma, configurando, então, adição ou concorrência de parentalidades e quaisquer parentalidades socioafetivas comprovadas, ainda que não registradas ou judicialmente reconhecidas. Para o professor Paulo, três são as modalidades legais de filiação socioafetiva: a oriunda da adoção, a oriunda da inseminação artificial heteróloga e a posse de estado de filiação. Como efeito próprio da tese fixada pelo STF, admite-se a multiparentalidade apenas em relação à parentalidade socioafetiva por meio da posse de estado de filiação, excluindo-se a adoção, porque a lei determina a extinção dos vínculos biológicos, exceto para a configuração dos impedimentos matrimoniais, e isso está previsto no artigo 41 do ECA, e também exclui a filiação oriunda da inseminação artificial heteróloga, com a expressa previsão, a autorização, aliás, do marido, em virtude da presunção absoluta, né, prevista no 1597, inciso 5º do Código Civil. E aí, para ele, a decisão do STF é inaplicável a essas hipóteses, assegurando-se o direito ao conhecimento à origem genética sem o reconhecimento da filiação concomitante. Então, como consequência do núcleo da tese, né, o professor defende que a parentalidade socioafetiva ela restringe-se à hipótese de posse de estado de filho. E aí nós temos a configuração de uma limitação à multiparentalidade, excluindo-se, né, a adoção e a filiação oriunda da inseminação artificial heteróloga. E nesse mesmo sentido também se manifestou o ministro Luiz Edson Fachin no seu voto, né, sustentando que a inseminação artificial heteróloga e a adoção são exemplos em que claramente o vínculo biológico não prevalece, não se sobrepondo nem coexistindo com outros critérios. E diante da discussão suscitada nesse ponto, considerando a dificuldade de abarcar todas as situações na repercussão geral, o próprio ministro Luiz Edson Fachin entendeu que a tese formada deveria ser mais contida. E nas palavras do ministro Teori Zavascki, à época, a tese de repercussão geral há de ser a mais minimalista possível. Quando a gente vai para a inseminação artificial heteróloga, o pai é o autor do projeto parental e não o doador do material genético. E, nesse sentido, o enunciado 104 da primeira jornada de direito civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal, que admitiu a autorização implícita para o uso da técnica de reprodução humana heteróloga. É importante ressaltar que o Código Civil de 2002 inseriu a filiação proveniente da utilização das técnicas de reprodução humana homóloga e heteróloga no 1597, mas não há nenhuma lei regulamentando as técnicas da reprodução humana assistida. A temática ela vem sendo tratada por meio de resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina e provimento do CNJ, em que pese o projeto número 4 de 2025 prever a filiação decorrente da reprodução humana assistida
ratificando o posicionamento aqui defendido acerca da distinção entre genitor e pai e a distinção entre estado de filiação e o direito da personalidade ao conhecimento à origem genética, isso no artigo 1629-K, parágrafo 2º. E a previsão é nesse sentido. Nenhum vínculo, entre aspas, nenhum vínculo de filiação será estabelecido entre o concebido com o material genético doado e o respectivo doador. No tocante à adoção, a construção desse entendimento sustenta-se na previsão expressa da desconsideração do vínculo biológico da pessoa adotada diante da constituição da adoção, embora a tese não tenha fixado essa limitação. Mas a legislação brasileira encaminhou-se no sentido da integração do filho adotado à família adotiva, desvinculando-o inteiramente da família biológica. Permanece, entretanto, o direito a que todos nós temos, que é ao conhecimento da origem genética do adotado, como um direito da personalidade, mas sem efeitos de parentesco, como está no artigo 48 do ECA. Nesse sentido, há uma norma expressa impossibilitando o restabelecimento parental pela via biológica, ante a configuração da adoção, quanto à impossibilidade da multiparentalidade nos casos de adoção legal, justificando a distinção já delimitada entre ascendente, genético e pai. E a professora Fabiola Lobo sustenta que a cláusula de barreira decorre da própria lei no caso da adoção. Para a corrente que defende a incompatibilidade da multiparentalidade nas adoções, também essa incompatibilidade ela abrange a adoção intuito personae, que está no artigo 50, parágrafo 13 do ECA, geralmente abarcando situações que envolvem Ficou mudo. Não tá mudo, não? Ficou. Karina, eu Foi, pensei que ficou você... mudo. Ah, isso. Foi não uma sei o que variação. Sem aconteceu. problema, não. Foi agora, né? 10 Isso. segundinhos. Tá. Essa adoção intuito persona, então, geralmente ela se caracteriza nas famílias recompostas, como eu estava falando, onde padrastos e madrastas ingressam com a ação de destituição do poder familiar com pedido de adoção unilateral, além da respectiva retificação do registro civil. Entretanto, há decisões em ações de destituição do poder familiar cumulado com pedido de adoção unilateral por parte do padrasto ou da madrasta, sustentando o contrário, com base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e no princípio da proteção integral. O artigo 48 do ECA autoriza a pessoa adotada a conhecer a sua origem genética, sem gerar o vínculo parental. E, da mesma forma, nós temos a presunção absoluta da paternidade na inseminação artificial heteróloga, expressamente prevista no Código Civil, e, nesse sentido, o enunciado número 111 da primeira Jornada de Direito Civil, em que pese o posicionamento defendido, há doutrinadores que advogam que, a partir da tese fixada pelo STF, o laço biológico poderá ser reconhecido em concomitância com o socioafetivo, mesmo que decorra do processo de adoção, reconhecido por decisão judicial, sustentando, então, a flexibilização do artigo 41 do ECA, em razão do tratamento diferenciado entre a adoção legal e a adoção à brasileira. E seguindo esse entendimento, já existem várias decisões, que eu não tenho tempo aqui para ficar declinando sobre elas, mas existem várias decisões que reconhecem a multiparentalidade nas ações de adoção. Convenha a esses posicionamentos destacados, eu não concordo com a flexibilização da regra do artigo 41 do ECA, acompanhando a doutrina dos professores Paulo e Fabiola Lobo, que sustentam a excepcionalidade da multiparentalidade diante dos limites quanto à sua aplicação pelas cláusulas de barreira previstas em lei, bem como a regulamentação do ECA ser clara ao impossibilitar a multiparentalidade nos casos de adoção,
diante do afastamento dos vínculos biológicos da pessoa adotada e a prevalência da filiação socioafetiva na inseminação artificial heteróloga, onde o filho é havido como do marido da mulher, não prevalecendo o vínculo biológico nessas duas situações. Por fim, mas não acabando, no texto do projeto de lei número 4 de 2025, a Comissão de Juristas propôs no artigo 1619, parágrafo 3º, a possibilidade do reconhecimento da multiparentalidade em situações que envolvem a adoção de pessoas maiores de 18 anos. Agora, eu trago para vocês outras situações a serem enfrentadas que envolvem a impossibilidade ou a possibilidade no reconhecimento da multiparentalidade. A primeira, inseminação caseira com doador conhecido e multiparentalidade. E aqui eu trago para vocês o que foi discutido em um artigo escrito por mim, intitulado A possibilidade de caracterização de multiparentalidade por meio da inseminação caseira. Nesse artigo, questiona-se: caberá estabelecimento de multiparentalidade quando houver participação na inseminação caseira, um doador e dois receptores? Nesse procedimento doméstico, a ausência de anonimato pode gerar várias situações que podem acarretar um vínculo parental do doador do material genético com a prole oriunda da doação, mesmo a despeito do contrato de geração de filhos firmado entre as partes. E aí nós destacamos três hipóteses. A primeira, hipótese em que o doador, tendo renunciado por contrato à parentalidade biológica ou a seus efeitos, deseja posteriormente assumir o papel de pai diante do núcleo familiar formado pelo casal hétero ou homoafetivo que idealizou o projeto parental. Segunda hipótese, o casal hétero ou homoafetivo também pode mudar de ideia quanto ao afastamento do doador de suas responsabilidades parentais e intentar a ação de investigação de paternidade em nome do filho. E a terceira, o próprio filho pode promover a qualquer tempo a ação de investigação de paternidade em desfavor do doador. Também é possível se configurar a multiparentalidade na inseminação caseira sem qualquer conflito entre as partes, quando o doador tenha o intuito de assumir a paternidade fazendo parte desse projeto parental. Então, diante da ausência de anonimato do doador na inseminação caseira, seja comprovando-se o vínculo biológico por meio da ação de investigação de paternidade, seja por meio do consenso entre as partes envolvidas, a multiparentalidade pode restar configurada. E aí nós citamos como um contraponto, né, o direito de sigilo do doador, assegurado no método utilizado por intermédio de clínicas, centros ou serviços que aplicam as técnicas da reprodução humana assistida, cuja resolução 2320 de 2022 do Conselho Federal de Medicina estipula a regra do anonimato quanto à identidade do doador e da receptora, exceto na doação de gametas ou embriões para parentesco de até o 4º grau de um dos receptores. E aí, o projeto de lei número 4 de 2025 propõe a garantia do sigilo ao doador de gametas, com a previsão no artigo 1629-I e 1629-K. E o segundo e último, o segundo e último enfrentamento que eu trago aqui para vocês é a gestação por substituição ou cessão temporária de útero e multiparentalidade. Então, é um outro tema a ser enfrentado, mas longe de ser exaurido. Inclusive, eu peço a colaboração dos colegas para tratar sobre o tema, porque pode ser objeto de uma pesquisa minha futura, mas o questionamento que se faz é no sentido de ser ou não parentalidade na filiação proveniente da gestação por substituição. Para o professor Paulo Lobo, a regra do 1597-5 do Código Civil é a única hipótese possível da inseminação artificial heteróloga, sustentando que a presunção de maternidade é da mulher parturiente, porque o Brasil não acolheu o uso instrumental do útero alheio sem vínculo de filiação.
Não há norma legal, até então, que permita a gestação por substituição, e a resolução do Conselho Federal tem natureza de regra de deontologia profissional direcionada aos médicos, sem força normativa para alcançar terceiros. Por outro lado, o CNJ editou o provimento 63 de 2017, regulamentando o registro civil de crianças nascidas mediante técnica da reprodução humana assistida, devendo os pais apresentarem ao cartório a declaração de nascido vivo e a declaração do diretor técnico de clínica ou serviço médico onde se deu o procedimento. Entretanto, nas hipóteses de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, se ela firmar o termo de consentimento, entre aspas, esclarecendo a questão da filiação, conforme tem previsão no artigo 17, parágrafo 1º do provimento 63. Mas se verificar a Lei 12.662 de 2012, que regula a declaração de nascido vivo, os dados que nela devem constar são da mãe na ocasião do parto, ratificando que, perante o direito brasileiro, mãe é quem gera. Então, a temática ela foi tratada no anteprojeto da reforma do Código Civil, atualmente o projeto número 4, 2025, no artigo 1629. E aí eu destaco o 1629-P, entre aspas. O registro de nascimento da criança nascida em gestação de substituição será levado a efeito em nome dos autores do projeto parental, assim reconhecidos pela oficial do Registro Civil. E aí eu termino, né, corroborando o entendimento sustentado pela professora Fabíola, que o projeto parental, fundado na utilização das técnicas de reprodução humana assistida, por doação anônima de gametas e gestação por substituição são incompatíveis com a multiparentalidade. Entretanto, quando as partes envolvidas declinam do sigilo do doador ou diante da inseminação caseira, os efeitos da multiparentalidade incidem. Obrigado, professora Karina, por ter obedecido o tempo, por ter sido objetiva nas colocações e para permitir um debate muito produtivo daqui para frente. Sem mais delongas, professora Fabiola, a palavra é sua. Ok, Marcos, obrigada. Bom, prazer reencontrar todo mundo que está aqui, gente, ainda que virtualmente. Claudinha, o Pablo, que a gente está, faz tempo que a gente não encontra, e tantos outros. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês bem sabem, esse tema também, para mim, é muito caro. Eu tive a oportunidade de analisá-lo por ocasião da minha tese de titularidade e nossos pontos são muito parecidos, o meu e o de Karina, trocamos muitas ideias a respeito desse tema. E efetivamente, Karina, como você bem destacou, os limites, né, da multiparentalidade. E aí eu tive a curiosidade de verificar como é que está sendo tratado no âmbito do STJ esse debate e estabeleci exatamente esse recorte em relação à adoção. No STJ, atualmente, há 14 acórdãos sobre multiparentalidade. E eu me fixei em um deles, que me chamou muita atenção e vai dar para a gente abrir essa nossa discussão. Como a Karina já bem definiu, e nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente regras muito próprias e que não geram nenhuma dúvida em relação aos efeitos da adoção. Kari falou, e eu vou mais uma vez ratificar, o artigo 41, 42 e 48 do Estatuto, com a seguinte redação. Artigo 41, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, aqui a gente já tem muito claro o desligamento com o vínculo biológico. E, como muito bem ressaltou Karina,
o vínculo biológico por si só não pode ser apenas um critério para o estabelecimento da multiparentalidade, principalmente diante dessa cláusula aqui do artigo 41. O artigo 42 não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Esse é exatamente um dos casos que a gente vai tratar. E o outro é o artigo 48, artigo 42, parágrafo 1º, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, e o artigo 48, o Estado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo. Então, aqui nós também temos a clareza do estado de filiação e a origem genética não se confundem. E aí, Marcos, esse recurso é um recurso de novembro de 2024, então é um recurso muito novo, é o RESP 2.107.638 de São Paulo. Eu vou ler a ementa e, mais adiante, o que foi que eu efetivamente destaquei para o nosso debate. Então, civil e processual civil, direito de família, recurso especial, ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, relação avoenga de parentesco, neto maior de idade, ausência de negativa de prestação jurisdicional, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido verificados. Vedação do artigo 42, parágrafo 1º do ECA, que é exatamente a que não pode adotar os ascendentes. E aqui nós estamos falando de uma relação avoenga. Ausência de aplicação analógica. Demanda que se refere a reconhecimento de filiação socioafetiva e não de adoção. Acórdão anulado. Decisão, necessidade de regular a instrução probatória na origem. Então, aqui, para mim, foi uma estratégia argumentativa quando você tem, primeiro, um reconhecimento de paternidade socioafetiva e o STJ afasta essa situação da adoção, mesmo sendo uma relação avoenga, e dizendo que não se compara a uma relação que a adoção de reconhecimento de filiação não aqui não é a mesma coisa da adoção. Ora, se a adoção é uma das espécies da filiação socioafetiva, alguma coisa não está batendo, né? Então, aí vejam aqui como é interessante. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, da qual foi extraído o recurso especial. É juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e netos. Ora, se já existe esse parentesco, qual a razão de você ainda estabelecer uma paternidade socioafetiva que excede a mera afetividade avoenga e que demanda a declaração jurídica desse vínculo por meio de competente ação de reconhecimento? E aqui quando vem aqui. É juridicamente possível o reconhecimento previsto no artigo 1593, tendo em vista não haver qualquer vedação legal. É um vínculo, a filiação socioafetiva é um parentesco de outra origem. Gente, como é que pode? Se você tem uma adoção, as regras da adoção são claras. E aqui está simplesmente dizendo, olha, não há nenhum impedimento porque a regra do artigo 42 é afastada. Então, é possível, e nesse caso, na espécie, é indevida a aplicação da vedação contida no parágrafo 1º do artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando que não se trata de hipótese de adoção, mas de reconhecimento de filiação socioafetiva e multiparentalidade. Então, esse é o primeiro caso, Marcos. Eu não sei se eu tocaria o outro ou se a gente já conversa um pouco a respeito disso. Então, Eu meu ponto de acho meu melhor ponto de tocar os dois partida. casos e a gente depois Então, vai para a vamos lá. discussão. Ok.
Então, esse acórdão que eu fiz referência, ele teve um precedente no de Goiás, que era uma situação semelhante, mas não tratava de adoção, mas sim de um reconhecimento de filiação também numa relação avoenga. O segundo é uma situação em que há uma adoção, aí sim, uma adoção de um dos tios maternos, e esses tios maternos, então vamos lá, eles assumiram a criança em razão da morte da mãe, então, desde ter idade, essa criança passou a conviver com os tios e eles fizeram a adoção plena do autor. Entretanto, aqui é um outro essa já é da quarta turma do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, e diz o seguinte: a adoção plena do autor não impede de forma alguma de ter reconhecida a verdade biológica quanto à sua filiação. Até aqui, nenhum problema. Evidentemente, artigo 48 está aqui presente. Processo no qual, ao exemplo do que se verifica nesses autos, não havia vínculo anterior com o pai biológico para ser rompido, simplesmente porque jamais existiu tal ligação, notadamente em momento anterior à adoção. Então, nunca houve efetivamente esse convívio, e é exatamente por esta razão que foi dada a multiparentalidade com o pai, que não queria nenhum vínculo com essa criança, que agora já é um adolescente, não quer nenhum vínculo com essa criança, e o fundamento, Karim, foi exatamente o da paternidade responsável. E dizendo exatamente o seguinte: a procedência do pedido, houve uma investigação de paternidade, mas ele já tinha sido adotado pelos tios maternos, mas que não implica nenhuma incidência pela não multiparentalidade. Então, diante das circunstâncias do caso concreto, inexiste qualquer reconhecimento da multiparentalidade sob pena de punir o filho em detrimento do descaso de seu pai biológico por anos a fio. Se este não pode ser compelido a tratar como filho, deve ao menos arcar financeiramente com a paternidade responsável em relação à prole que gerou. Perfeito. A gente não discute o que é que significa o princípio da paternidade responsável. Por outro lado, será que é essa a concepção que a gente hoje trabalha de paternidade? Porque aqui ele fica, olha, ele vai pagar financeiramente. Mas será que é só a questão financeira que interessa nessa filiação, nessa relação que se estabelece? Ele tem o tio que à época era tio, mas agora é pai. Tem uma mãe que na época era tia, mas é mãe. Então a filiação está consolidada com os pais registrais. E agora, aí vem com esse outro argumento para dizer assim: olha, não tem o que falar, porque nunca foi sequer quebrado, porque nunca foi formado. Então vejam, são esses dois, entre outros, mas eu achei esses aqui bem interessantes, que dá muito pano para manga. Marcos, eu fiz uma coisa muito rápida, porque eu sei que outras pessoas querem falar, e aí, mas tem outras questões aqui que a gente pode levantar. A gente tem aqui um bom material. E eu quero consultar vocês se Carla e Paula podem esperar um pouquinho, porque eu acho que se a gente colocar mais casos agora, vai ficar muita coisa para a gente lembrar e colocar numa sequência. A gente tem um panorama que Karina apresentou, a gente tem o estudo de 2 casos específicos que a professora Fabíola colocou. Eu vou começar o debate fazendo a seguinte provocação: a possibilidade da existência no nosso sistema da multiparentalidade está sendo banalizada, e muitas vezes por um impulso econômico, que é conseguir transferir pensão, que é transferir renda para as pessoas. E já que eu quero transferir renda, quero transferir pensão, normalmente isso acontece entre parentes sanguíneos. E aí a gente tem avô pedindo reconhecimento em relação a neto e a tio,
E eu fico agora preocupado, professora Fabíola, que parece que a figura do padrasto e a figura da madrasta não existe mais. Porque Isso. se eu sou um bom padrasto, uma boa madrasta, eu preciso ter um reconhecimento de vínculo socioafetivo. Então, a gente vive um momento hoje de hipertrofia do Instituto da Multiparentalidade, muitas vezes sem que as pessoas reflitam sobre as consequências para isso. Vou trazer a lei de introdução aqui para essa discussão. Tá? E junto a esse fenômeno, que é você aumentar o número de pessoas que seriam responsáveis pela criança ou pelo adolescente, que seria desejado, vem outro fenômeno, que é o da desfiliação, e Isso. normalmente motivada por abandono afetivo. Mas eu estou falando de desfiliação biológica, motivada por abandono afetivo. E eu tenho aqui na sala uma pessoa que tem um caso desse, e se vocês concordarem, eu queria que o Pablo trouxesse a discussão. Pablo, você está aí, está me ouvindo, amigo? Trouxesse a perspectiva dele para que a gente possa ter os dois pontos da conversa: acrescer mais pessoas na responsabilidade e retirar pessoas na responsabilidade. E aí vem a minha provocação. A minha provocação é o seguinte: se não há diferença de vínculo biológico e de vínculo socioafetivo, eu posso usar o motivo da socioafetividade para desconstituir vínculo biológico, já que, quando a doutrina apontava que a afetividade seria necessária para a construção de qualquer vínculo de filiação, o nosso Supremo Tribunal Federal não abraçou a tese, pelo menos na leitura que eu faço. E como é que agora se justificam essas ações de desfiliação? E toda essa discussão começa a partir do julgamento da multiparentalidade. Pablo foi pentear o cabelo, mas não tem mais cabelo, né, Pablo? Mas você pode falar, tá certo? Tudo Aceite a bem, gente? provocação, seja bem-vindo. Boa Opa, tarde. Pablito, desculpa, só antes de você falar, Marcos, Hum, Pablo, outra coisa, Marcos, que você fez aí referência. Quando a gente fala em acrescer, mas lá na frente, quando você acresce, você também vai ter os ônus, né? você Não vai paga. ter só. Você também vai ter lá na frente, pelo artigo 229 da Constituição. Então, Perfeito. Então, eu vou organizar aqui. Pablo vai falar, desculpa, viu, tá certo? Pablito? Pablo vai falar, depois a gente tem duas inscritas e Patrícia acabou de se inscrever, a terceira pessoa a se inscrever. Isso. Pablo, você podia Bom, explicar qual foi o fundamento para você pedir desfiliação e qual foi a decisão que você conseguiu obter, amigo? então, boa tarde, pessoal. Fico feliz de poder voltar a participar dos encontros, mesmo que virtualmente. Queria mandar um parabéns aqui virtualmente para o Gustavo, que é aniversário dele, né? Mandar um beijo para todo mundo. Dizer, Fabíola, que o nosso Marcos Erras continua devedor quanto mais, tá? E a prestação é existencial, então não tem nem prestação em decadência. Vamos ver. Ele vem a Brasília, fala assim, ele me liga assim, Fabio, fala assim, tô indo a Brasília, vamos encontrar quinta-feira. Passou quinta, sexta, sábado, não me ligou, me deu bola. Tô esperando até agora, essa quinta-feira não chega nunca, Eu acho que né? isso é um dano, já saiu para o dano existencial, viu, Pablo? Não, agora tem uma nova categoria, dano total. Acabou, dano total. Então, gente, é o seguinte, meu caso foi o seguinte, a minha cliente tinha. Só para vocês saberem, vou dar um spoiler, já transitou em julgado no TJDFT, então não chegou, não chegou nem vai chegar no STJ nem no Supremo. Então é o seguinte, minha cliente, ela já com 24 anos de idade, me procurou dizendo o seguinte, olha, eu tenho um pai biológico e eu não tenho relação com ele, eu estou me formando agora em medicina na UNB e quero tirar todos os vínculos com ele. Só que eu já tenho um pai socioafetivo registrado. Então, eu não poderia pedir adoção de pessoa maior. Então, eu falei para ela, ó, aqui é tudo ou nada. Ou a gente consegue a desfiliação total, ou a gente não consegue. Você quer correr o risco? Não, quero correr o risco. E eu falei o seguinte, olha, no direito brasileiro, você tem normalmente duas consequências do abandono à afetividade. Uma, reparação de danos, e a outra é retirada do sobrenome paterno ou materno do patronímico da pessoa. O STJ parou aí. Não houve ainda
uma decisão de tribunal dizendo para romper todos os vínculos, e aqui, por analogia, a adoção, só não vai poder constituir união estável e casar com o seu pai biológico. Ela, beleza. Só que eu falei, ele está pagando alimentos? Ele falou, não, quem paga alimentos é o meu avô paterno, mas eles não querem ter nenhuma convivência. Eu falei, tá, e qual é então a prova, Fabíola, do abandono da afetividade? Ela falou, eu fiz ata notarial de declarações de amigas minhas de muito tempo que viram meu pai biológico uma vez na vida, de um ex-namorado meu, que eu namorei com ele 5 anos na adolescência, ele viu o meu pai biológico uma vez na vida. E aí é uma questão interessante, porque a gente, concomitante à demanda de desfiliação, Fabíola, o que nós fizemos? Uma exoneração de alimentos do avô paterno. E, obviamente, não teve contestação, ele aceitou. E o pior, ela está perdendo dinheiro, porque o pai tem grana hoje, sabe? Então, o que aconteceu? Aí eu entrei com o processo, dei sorte de um amigo meu do Marcos Zé, seu advogado do pai biológico, o Leonardo Carvalho, que foi presidente do BDFAN-DF, e ele me chamou para conversar, viu a petição, me chamou para conversar. Eu falei, cara, se você contestar, vai ficar feio, porque ele não tem o que falar. Ah, mas ele quer uma reunião para ver se consegue demover e tal. Beleza, vamos fazer reunião. Aí ela fez uma reunião, não adiantou nada. Ela falou, não quero ter vínculo nenhum, vai sair meu diploma de médica e eu não quero nada relacionado a ele. Tá bom. Falei, então, ó, já que a gente combinou a reunião, então vamos cumprir o combinado. Você faz a contestação dizendo que concorda com o pedido do autor, da autora. Ele concordou. Beleza, então não tem contestação contra abandono da efetividade. Aí vem o juiz a juíza de primeira instância dizendo o seguinte: o registro improcedente o pedido, porque o registro é rígido, não tem vício no registro, pronto. Aí eu tive que apelar. Apelei para o tribunal e aí reverti de forma unânime, foi bem emocionante, porque as partes estavam lá, a parte estava lá, o pai sócio efetivo estava lá, e aí eles não julgaram, não proferiram voto, não deixaram nem sustentado, dizendo que era provimento unânime, e que aquele acordo não estava mudando a história do tribunal, e deram uma desfiliação com efeitos totais, né? Então, igual à adoção. E isso é uma coisa que eu sempre defendi, o abandono da afetividade, desde que comprovado, ele pode gerar outros efeitos, como a desfiliação total. Então, este caso foi o primeiro caso de tribunal no Brasil que deu o efeito total da desfiliação. E manteve, então, agora no registro dela, o pai sócio-afetivo e e a mãe, ó. E aí, o mais interessante é que uma semana depois que saiu o acórdão, ela me chamou para um churrasco, Fabio, na casa dela. Sabe como é que era o nome do convite? Churrasco da Libertação. Que coisa. Então esse foi o caso. E aí eu tenho uma discussão com o Carlos Elias, Marcos, só para a gente botar aqui, que o Carlos Elias entende que só poderia pedir a desfiliação se houvesse abandono material. Nesse meu caso, não havia, porque, de algum modo, o avô paterno supria a pensão alimentícia. Só que eu falei para ele que, cara, pai e mãe não podem ser só banco. Então, para além da questão do abandono material, tem um dever de afetividade. Eu não vou entrar aqui no mérito se a afetividade é princípio ou não. Eu entendo que é, mas não vou entrar nesse mérito. Mas, no mínimo, é um dever que você, pela sua relação de parentalidade, tem que cumprir, gostando, amando, tendo carinho ou não pela outra pessoa. Então, neste caso, eu consegui utilizar, baseei muito num artigo que ainda era inédito do Calderon, sobre o tema, e consegui, então, sucesso total nessa demanda. O acordo ficou bem legal. Acho que até que saiu, né, Marcos, no IBDFAN Nacional, o acordo e tal. E foi bem legal. Então, assim, eu acho que a desfiliação faz total sentido, e nesse meu caso, a gente está perdendo dinheiro. Então, isso pesou muito no julgamento, quando vou te passar para a desembargadora, Karina. Falei, excelência, só para deixar claro, a gente não quer dinheiro, está perdendo dinheiro. Então, não é uma demanda por questão de grana, é uma demanda por questão de que não tem afetividade mesmo, ela não quer ter mais nenhum vínculo com essa pessoa. E aí isso foi
Foi bem importante. Então, assim, essa é a minha experiência. E uma coisa importante, Karina, que a gente tem que entender é o seguinte: quando o Supremo julgou a multiparentalidade, isso serve para todos os outros casos que o Supremo julga em repercussão geral ou em controle concentrado. Quando acabou o julgamento, eu fui falar com o Fachin e eu falei, professor, mas que loucura. O caso base não era de multiparentalidade, não tinha Isso, pedido de multiparentalidade. Era um caso de prevalência de uma paternidade sobre a outra. Cadê a exatamente. congruência do pedido? Aí ele falou, tem uma moda aqui no Supremo de que em caso de repercussão geral ou de controle concentrado, não existe congruência do pedido. Falei, então, para que então tirar um caso? Faz logo uma tese, sem caso nenhum, porque o caso não vale nada. E aí, no dia seguinte, Fabíola, eles foram fazer a tese. Se vocês pegarem o vídeo do julgamento, vocês vão ver. O Gilmar Mendes fala o seguinte: o caso para a tese da repercussão geral é só um pretexto para a gente fazer a tese. Ou seja, então não importa o caso, importa a tese. Então, para que caso? Inventa, reúne, está reunido aqui, vamos fazer. Por isso que eu tenho restrição a essas jornadas de direito civil, de BDFAN, de enunciado, porque vira essa maluquice. Sem caso, e o TST faz isso, tá, Patrícia? Tem caso prévio, faz o enunciado. Então, gente, vamos virar legislador logo, vamos todo mundo concorrer para o legislativo, vamos virar legislador. Porque tem que ter um caso, e a Constituição fala que o tribunal julga causa, né? Não tese. Então, essa crítica que parte da doutrina faz, eu concordo plenamente, e fica uma coisa maluca, porque não existe ultrapetita, extrapetita e citrapetita mais, em caso de repercussão geral. Isso. Nesse caso da multiparentalidade foi legal, porque a gente acha legal a multiparentalidade, claro, com regulamentação adequada. Mas e se fosse um caso que a gente não gostasse? Que fosse um negócio ruim para o direito? Como é que ia ser? Entendeu? Então, assim, esse é o meu relato. Queria parabenizar a Karina pelo texto e pela fala. E estou aqui aberto a dialogar com vocês. Estou vendo Ritinha, tá bonita demais, né, Ritinha? Agora, sabe que eu fico triste, Fabíola? Rita vem aqui Ah, para Brasília, levo ela no restaurante do meu irmão, ela não come nada e fica depois volta para Recife e fala que está passando fome em Brasília. ai. Rita, eu vou lhe dar direito de resposta se você quiser, já para o Pablo. Agora, Pablo, da próxima vez, não bote a câmera aí por cima da sua cabeça, não, amigo, que não favorece. Tente manter a câmera no mesmo plano, tá certo, do seu rosto, que vai ficar melhor. Mas, passada a hora do recreio, a gente tem 3 pessoas inscritas, tá? Então, na sequência, Carla, você quer comentar o seu caso? Eu posso, esse caso ainda está pendente de julgamento, eu prometo que serei breve, porque eu quero mais ouvir do que falar. É o seguinte, um casal teve um filho, e quando o filho era recém-nascido, o pai foi preso e transferido para uma outra cidade. E a mãe entregou o filho espontaneamente a uma irmã dela, no caso, tia da criança, para poder conseguir um emprego para sustentar a criança. E pediu, como é comum nas famílias brasileiras, pediu que cuidasse da criança enquanto ela conseguia se estabilizar financeiramente para poder cuidar do filho. E a tia ficou com a criança. Quando a mãe conseguiu se estabilizar financeiramente, a mãe se mudou para a cidade onde o pai estava preso. Quando a mãe conseguiu se estabilizar financeiramente, pediu o filho de volta, a tia não quis entregar mais. E aí entrou com ação de guarda. E aí, esse processo, assim, entre o ajuizamento da ação de guarda, o pedido do retorno da guarda por parte da mãe, a criança já está com 10 anos. Então, a mãe foi privada da convivência com o filho pelos primeiros 10 anos de vida, que eu, enquanto mãe, reputo como
essenciais na vida de um ser humano. E aí, nesse contexto, né, teve uma discussão, esse processo foi enviado para tentativa de acordo, mas teve um debate acerca do reconhecimento da multiparentalidade. Por quê? Porque essa criança não tem como, é um fato jurídico que essa criança tem uma socioafetividade com a tia, diante da convivência desses 10 anos. A tia tem outros filhos também. E essa mãe foi, por outro lado, não abandonou a criança. Então, assim, destituir o poder familiar dessa mãe, para que ela deixe de ser mãe dessa criança, sem ela ter desejado isso, né, sem ela ter contribuído para essa destituição do poder familiar, é um ponto que eu reputo também grave. Então, essa mãe, a mãe biológica, foi privada da convivência com o filho, e a tia, que conviveu com o filho, não quis devolver mais. Então, para mim, faticamente, né, é um fato, não foi o direito que declarou, não foi o judiciário que declarou, essa criança tem duas mães, uma mãe biológica e uma tia que é mãe, quem criou. E, enfim, isso aí não houve pedido, e é também um questionamento, aí uma dúvida mesmo. Não houve pedido de reconhecimento da multiparentalidade. Pergunto, essa família, ela, assim, e a dificuldade é porque, não, então vamos colocar uma guarda compartilhada. A mãe e a tia não moram na mesma cidade. Então, essa criança não pode ter a convivência simultânea com essas duas mães diante da distância. O pai, me parece, está preso em outro estado, não é em Pernambuco. E essa criança não conhece o pai biológico, né? E não teve, assim, não teve acesso ao pai, não pôde conviver com o pai, não se sabe o que a tia falou a respeito do pai. Então, o contexto é esse, e a pergunta: o judiciário poderia reconhecer de ofício essa multiparentalidade, ou na ação de guarda, ou seria necessário, então, que essa tia e essa mãe ajuizassem uma ação de multiparentalidade, porque, eventualmente, essa criança vai crescer e vai querer escolher, ou vai querer conviver com as duas, né? E o problema maior agora, a criança em idade escolar, como é que vai fazer essa condução dessa criança para conviver com a mãe, que precisa conhecer o filho e conviver com ele, e não abandonou ele em momento algum, né? Então, em que medida, até que ponto o judiciário pode intervir nessa relação para o bem da solução do litígio, né? E se poderia haver aí um compartilhamento de guarda dentro do possível, né, o direito de visitação, eventualmente passar um período com a mãe, as férias com a tia, feriados, e partilhar aí a convivência da criança. Esse seria o caso. Tem um outro caso de mãe e tia, mas aí a mãe meio que contribuiu para o abandono da criança, embora a tia não tenha requerido também a multiparentalidade, e, enfim, existe também uma ação de guarda nesse sentido. Eu vou perguntar se ou Karina ou a professora Fabíola querem comentar. Vou deixar o professor Paulo mais para adiante, professor Paulo. Então, o senhor, quando quiser fazer o comentário, mas eu acho melhor se eu ouvir todo mundo para fazer um comentário no final. Fabíola e Karina, multiparentalidade de ofício, eu vou me meter. Para mim, não, certo? Se a gente vai tratar como algo excepcional, a gente começar a banalizar desse jeito, eu fico muito preocupado. Eu acho que uma parte dos problemas desse assunto começou quando a gente facultou a possibilidade de você reconhecer multiparentalidade extrajudicialmente. Isso fez com que você tenha um aumento de situações, tá? E com outras finalidades. A dificuldade, a possibilidade da multiparentalidade precisa ser sopesada com os interesses que estão em jogo e com os problemas que a gente está criando. A gente continua sem regras no Código para tratar a sucessão nos casos de multiparentalidade, por exemplo. Tem as questões que envolvem a tutela de idosos no final da vida, que a gente trata disso também de um jeito muito mal. Mas vou perguntar às duas. Multiparentalidade de ofício, o que é que acham?
Eu concordo com o senhor também. Eu acredito que a professora Fabíola também, porque a gente sustenta, como o senhor colocou, a multiparentalidade como excepcional. Ela não é a regra. E quando ela for reconhecida, obviamente tem que analisar o caso concreto. Agora, seria interessante estipular uma guarda compartilhada, pelo menos a princípio, Carla, nesse caso aí, entre a mãe biológica e a tia que exerce aí a função da maternidade socioafetiva, né? Regulamentando a residência, provavelmente na casa da tia, que ela já tem 10 anos que nasceu e mora com a tia, que é a mãe socioafetiva, a guarda compartilhada, porque também, na minha opinião, é possível a guarda compartilhada mesmo em cidades distantes, mas estipulando aí um regime de convivência não só virtual, mas presencial com essa criança, sim, pelo menos a princípio. Mas não se declarar de ofício, não, porque a gente sustenta a excepcionalidade desse reconhecimento. Antes E de a ouvir, senhora, professora? Antes de eu ouvir, professora Fabíola, deixa eu colocar um argumento processual que o Pablo trouxe aqui. Eu estou numa ação de guarda. Se eu reconheço multiparentalidade, para mim eu estou indo bem além do pedido, Carla. Então, Com talvez certeza. processualmente você consiga tratar desse assunto. Outra situação seria uma decisão surpresa. Se fosse possível, ainda que argumentando, você numa ação de guarda reconhecer multiparentalidade, no mínimo seria preciso ouvir as partes antes de tratar É. dessa situação, porque senão o Código de Processo vai criar uns obstáculos para a gente. Professora Fabíola? É, além disso, eu concordo com Karina em relação à guarda compartilhada como sendo uma primeira medida, até porque há de se verificar, no caso concreto, qual é o melhor interesse da criança. Como é que se dá essa relação dessa criança com essa mãe? Que aí vem mais, ok, é uma mãe biológica, né? Ela não, digamos, em razão das circunstâncias, ela não teve essa convivência, mas por esse prazo todo, ela não pode imaginar que nada mudou, porque são 10 anos sem conviver com a criança. Então, a referência de mãe é dessa tia para essa criança. Então, e também do que adianta impor uma multiparentalidade, se fosse o caso, para que não haja uma relação harmônica entre essas duas mães. A vida dessa criança vai virar um inferno, E a porque multiparentalidade você, não vai resolver o regime de convivência. Vai ter que ser definido de qualquer jeito. pelo contrário, né? Então, hoje já existe um regime de convivência, tem inclusive um artigo que foi objeto de citação em um acordo do STJ do Paulo Lobo, que é exatamente uma guarda com uma criança cujo pai mora em outro país. E mesmo assim foi permitida essa guarda compartilhada. Então, claro, quando você pensa em guarda compartilhada, você imagina que tenha o convívio também físico, né? Mas é possível você estabelecer uma convivência, então, que ela convivesse com essa criança até para ver, porque quem tem que ser no final verificar é o melhor interesse dela. E não é a circunstância no momento da mãe que chega e diz: olha, agora você vai ser, eu quero de novo você como meu filho. Então, ainda tem que ter muito cuidado, né? Essa situação, ela é muito delicada. A imposição da multiparentalidade, eu tenho um aluno que ele fez a multiparentalidade do filho da mulher, né? E eu perguntei como é a situação. Então, o menino, a identidade do menino, a certidão de nascimento do menino foi toda alterada, é toda multiparental, toda. Mas eu perguntei, e na prática? Ele disse, na prática, o pai não participa. Ou seja, só está o nome. Porque se ele participasse, certamente não teria essa harmonização, essa relação harmônica entre eles. Seria uma situação que pode gerar um conflito. Vou deixar a Carla fazer aqui o comentário dela para a gente passar para o caso da Paula. Oi, Carla. É rápido. Eu entendo que é dentro de uma ação de guarda, concordo, realmente fica difícil você esticar demais uma coisa que não foi requerida. O problema é que o judiciário vai decidir, mas não vai resolver o litígio.
Porque nesse caso a gente tem que decidir a respeito da guarda. O litígio entre irmãs, porque são irmãs, não é nem tia, irmã do pai, não. É irmã da mãe. O litígio familiar está instaurado entre as duas, entre a mãe a mãe delas, que apoiou a mãe biológica, porque nesse ínter teve uma pandemia, a mãe assistida pela Defensoria Pública, o processo demorou horrores, ou seja, essa guarda, esse pedido de retorno dessa criança ao convívio da mãe já é antigo, o judiciário que demorou aí. E aí, assim, e tem as outras tias, as outras irmãs estão envolvidas, tem todo um litígio instaurado na família. Então, assim, só cabe a gente decidir a respeito de quem vai ficar com a criança. Mas o problema, a apacentação, a paz na família não vai existir, né? O litígio permanece. Então, E com a multiparentalidade, eu acho que tende a piorar. Infelizmente. E sabe o que eu acho interessante? Inverta a história. Em vez da menina estar com a tia, que seria a suposta mãe socioafetiva, se ela tivesse com a mãe biológica e fosse a mãe socioafetiva na situação inversa, a gente estaria dando tanta atenção e estaria do mesmo jeito? Porque a minha sensação no judiciário é que quando a coisa aperta, não se vai para o afetivo, vai para o biológico, tá certo? E uma coisa que a gente precisa atender e atentar em relação a isso. Rita, você fez um comentário aqui, mas eu preferia que você fizesse o comentário ao vivo e falando. Que tal você abrir seu microfone? Pode ser? Opa, pode ser. Não, eu fiquei pensando. Boa tarde, pessoal, para todas que eu não cumprimentei no início. Eu fiquei pensando nesse caso aí apresentado por Carlinha e na sua provocação com relação à determinação de multiparentalidade de ofício, né? E pelo contexto fático trazido por Carla, nem seria o caso de excluir a mãe, porque não houve abandono. E pelo que eu entendi também do que Pablo trouxe, a ideia de desfiliação, né, estaria calcado muito mais na indignidade, né, em sentido amplo, certo? E o pai não se cogita, né, e permanece lá no registro, não obstante não conviva, e seria o caso, pela convivência, de incluir a tia, né? Então, assim, julgado improcedente qualquer pedido pela tia de exclusão da mãe, não é? Ou se não houve pedido de exclusão da mãe, se for reconhecer a maternidade da tia, né, pelo vínculo de convivência, haverá uma multiparentalidade consequencial, né? Então, assim, tacitamente, né? não sei no que isso se distingue de uma multiparentalidade de ofício, certo? Perfeito. E eu vou chamar atenção para o que Rita falou. Indignidade, que é um instituto que a gente usa para tratar de questões patrimoniais, não servindo para você tratar de uma questão que muitas vezes é para desconstruir um vínculo afetivo. Tá? Então, a gente precisa entender, quando a gente jogou a multiparentalidade dentro do sistema da gente, ela repercutiu em várias formas diferentes. Eu não sei se a gente está atento para as consequências disso. Paulo, é hora de você dividir o seu caso. Boa tarde, é sempre uma alegria esse reencontro. Karina e professora Fabíola, muito obrigada pelas colocações. Queria dividir com vocês um dos casos que eu acompanho em relação à multiparentalidade, que, na verdade, existe um ponto de interrogação. Se a parentalidade socioafetiva para reconhecimento da multiparentalidade é um ato fato, e se é possível o pai socioafetivo, depois da socioafetividade consolidada, ele desistir. E a situação é mais ou menos assim: uma criança nasceu, teve o registro civil no nome dos pais biológicos, só que o relacionamento dos dois não deu certo nos primeiros meses. E imediatamente após essa separação, a mãe ela já começou a se relacionar com a outra pessoa e imediatamente já passaram a viver em união estável. Durante mais de 10 anos, o casal viveu junto com o filho e o filho aprendeu a falar chamando o padrasto, né, de pai. Então, na cabeça dessa criança,
Ela sempre teve dois pais. Ela tinha o contato com o pai registral, sabia da existência do pai registral e biológico, encontrava 2 vezes por ano, mas durante esses 10 anos, quem realmente assumiu o papel de pai, na prática, foi o pai socioafetivo. Tanto é que ia para as festinhas na escola, os colegas na escola não sabiam da existência de um pai registral, enfim. E na cabecinha dele, ele tinha aquele pai e ele era apaixonado pelo pai. Inclusive, as brincadeirinhas de roupa de pai e filho iguais, foto nas festinhas da escola, ida para futebol. Depois de 10 anos desse relacionamento com a mãe dessa criança, o relacionamento não deu mais certo. E como assim? Apertar no interruptor, ele chegou para a mãe da criança e disse: Olha, não dá mais certo, estou saindo de casa e acabou. Bloqueou a criança e simplesmente deixou de ser pai da noite para o dia. Ele não era um simples padrasto. Ele realmente assumia um papel de pai, com provas robustas. Ele não era o companheiro da mãe que dava o afeto de um eventual abandono do pai registral. Não, ele realmente assumiu o papel de pai. A gente tem um conjunto probatório grande em relação a isso. E ele ingressou com ação de pedido de reconhecimento e dissolução de união estável e colocou bem, bem enfático lá, bem destacado, não existiu filho dessa relação. Então, houve a propositura de uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva para o reconhecimento dessa paternidade com a multiparentalidade. Eu estou com prazo até para fazer a réplica, houve a contestação, e basicamente a ideia é, olha, ele era padrasto. Ele não era o pai socioafetivo, apesar de todas as provas demonstrarem que ele não se apresentava como padrasto. Ele realmente se apresentava como pai. E a linha de defesa é: não, ele pode escolher se ele quer ou não ser pai. Então, a linha de defesa é uma mentalidade socioafetiva, ela tem que ser manifestada, né? Eles não utilizam essa expressão, mas a grande discussão nesse processo é: a parentalidade socioafetiva para o reconhecimento da multiparentalidade é um ato fato ou não? Precisa da manifestação ou não? Uma manifestação expressa de que eu quero ser pai, um reconhecimento voluntário. E o segundo ponto é, havendo essa parentalidade socioafetiva, pode haver uma desistência? Ah, não quero mais. Então, aparentemente, a linha de defesa dele é nesse sentido, né, de refutar a ideia de ser ato-fato e também de dizer, olha, eu aqui era um padrasto e ainda que seja reconhecido como uma parentalidade socioafetiva, eu desisti. Eu não manifestei a vontade, eu não quero mais. E tem tem mais de um ano que eles não se encontram e que há uma fragilidade que ele faz questão de bloquear para realmente não dar continuidade a essa relação, para dizer que houve uma quebra dessa socioafetividade depois de uma parentalidade socioafetiva consolidada. Então, assim, eu tenho algumas demandas aqui de multiparentalidade, mas essa, para mim, é a que mais me chama a atenção por ser um pouco diferente. Porque engraçado que as outras que a gente trabalha aqui no escritório, elas dizem respeito ao pai biológico que quer o reconhecimento. Essa é a atípica que a gente tem nessa discussão da recusa do reconhecimento. E aí eu queria dividir isso com vocês também para ouvi-los, né, nesse debate do reconhecimento enquanto ato fato, da socioafetividade para o reconhecimento da multiparentalidade e também na possibilidade de desistência, que aí é uma linha de defesa que está sendo trazida aos autos pela outra parte. Mas eu agradeço demais essa participação, porque com certeza vai contribuir para a solução de alguns casos que a gente tem aqui de multiparentalidade e que eu sempre utilizo as duas obras de Karine e de professora Fabiola como as minhas referências para essas ações de multiparentalidade aqui do escritório. Paula, a discussão no chat está bem rica. Karina falou, Maria Rita Marcos, falou eu aqui. queria falar sobre a questão da Paula, mas quando puder. Fala aí, fale você depois, por favor. Então, oi, Paula. Bem legal o teu caso. Eu acho assim, eu sempre defendi o Marco Serra, prova disso, que a união estável era negócio jurídico. Teve até um debate lá nos primeiros agendas com o professor Marcos Bernardes, ele dizia que era ato fato, e eu entendi que era negócio jurídico até pela ideia do comportamento concludente. É o que o professor Paulo fala, você querendo ou não, se você se comporta de uma maneira, isso vai ter consequências jurídicas, certo?
Então, se eu me comporto como com os requisitos da união estável, união estável mesmo que eu declare o contrário num possível contrato de namoro no tabelionato de nome. E no caso da sócio-afetividade, eu entendo, Paulo, que é negócio jurídico também, mas também ele pode ser efetivado via comportamento concludente, seja ele tácito, seja ele expresso, tá? Então, eu sei, Karina, que o professor Paulo defende como ato fato. Eu só falei da questão do comportamento concludente. Então, me parece que é negócio jurídico também, como eu acho que é casamento e união estável são negócios jurídicos, né? Mas só esse ponto, mas eu entendo que é negócio jurídico. Que fica claro para você é o momento de verificar a incidência da norma aqui. Eu acho que esse é o ponto de discussão, independente de que se você classifica como ato-fato ou negócio, você está discutindo aqui é o momento de verificar a concretização da situação que vai trazer para o mundo jurídico. Está faltando a gente ouvir Nesse Patrícia. caso, Ah, Marcão, esse caso para mim, ele não tem como não querer mais. Ele se perfeito, comportou como pai. Então, Uhum. perfeito. E aí, tchau e Pablo, veja, benção. você está quase descrevendo uma categoria de ato jurídico em sentido estrito e você está chegando no exemplo clássico do reconhecimento de filiação, tá certo? Então, algo para você pensar aí para fazer uma comparação. Patrícia, você é a última inscrita, então, se você quiser comentar o caso de Paula, Paulo, os comentários do seu caso estão no Marcão, só chat, uma réplica, porque tá? eu acho que existe declaração de vontade nisso. No momento que Entendi. você se comporta, existe declaração de vontade. Então, por isso que é negócio. Entendi. É a maneira de você classificar que está diferente da gente. Vamos ouvir Patrícia agora para poder a gente seguir. Patrícia? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcos, professor Paulo. Parabéns a Karina e a professora Fabíola. É sempre muito bom ouvi-las. Ainda que eu discorde de alguns pontos, principalmente com relação à questão da desjudicialização, a partir do momento, eu sempre defendia, a partir do momento que eu só posso reconhecer de forma extrajudicial qualquer forma de parentalidade, a acumulação delas não veria sentido, porque eu faria a prova individual da mesma forma que eu faria a prova conjunta de múltiplos vínculos familiares. Mas não é esse o ponto que eu queria tratar. Com relação ao caso de Paula, achei um caso interessante, mas eu acho que a defesa ali é mera retórica no sentido de tentar se exibir de uma responsabilidade que de fato está demonstrada. Então, é uma situação de fato reconhecida pelo direito que não pode um lapso temporal posterior simplesmente ignorar, entendeu? Uma questão, um comportamento posterior ignorar o que foi concretizado durante um largo período de tempo. Então, para mim, eu acho que é bem nesse sentido. Mas a questão que me atormenta muito, assim, quando eu falo dessa questão da multiparentalidade, e eu penso com relação à questão das ações mercenárias, que a Karina bem pontuou, né? Concordo, endosso o posicionamento do professor Paulo também, no sentido de que não reconhecer a multiparentalidade no segundo vínculo biológico, estritamente pelo biologismo, mas aqui essa parte me pega muito, assim, eu trago mais dúvidas do que respostas, né? Porque a gente pensa naquela ideia, né? Como no voto da maioria dos ministros lá do STF ficou consignada essa preocupação com a parentalidade responsável. Mas a questão é saber se essa parentalidade responsável ela se limitaria somente a esse aspecto patrimonial, porque, na minha concepção, a preocupação dos ministros foi exclusivamente essa. Não foi afetiva, porque naquele caso, né, ainda que o Pablo tenha trazido essas considerações a respeito da subsunção assim, mas que eu não tinha conhecimento, confesso, eles não se preocupam se efetivamente havia ou não afetividade, havia relação familiar no sentido do cuidado ali naquele caso, né? E aí, a minha preocupação no momento em que eu não reconheço um segundo vínculo estritamente biológico, quando não há socioafetividade configurada no caso concreto, se eu não estaria referendando, como disse os ministros, essa parentalidade responsável. Mas se essa parentalidade responsável é só medida pela questão patrimonial,
se isso não poderia ter uma outra resposta jurídica que não fosse de paternidade. E aí eu lembro muito de uma expressão que o professor Rolf fala naquela paternidade alimentar, que eu até acho que não é uma expressão adequada, fazendo um paralelo com a adoção brasileira, que não é adoção e essa paternidade alimentar. Não seria paternidade, seria uma responsabilidade financeira, mas até que ponto a gente teria essa responsabilidade financeira? É uma responsabilidade só para alimentos, não sucessório, porque você não seria parente. E será que a gente tem uma outra possibilidade de resposta financeira no campo da responsabilidade civil? Mas aí a irresponsabilidade parental ficaria condicionada à existência de dano. Então, não haveria. Se alguém suprisse, por exemplo, a figura paterna, talvez esses danos existenciais do abandono afetivo não existiria. Então, eu queria ouvir principalmente o professor Paulo, a professora Fabíola, a professora Karina, a respeito de como conciliar como proteger o melhor interesse da criança sem restringi-lo ao aspecto patrimonial, mas sem esquecer da responsabilidade patrimonial decorrente da decisão de ter filhos, né? Mas também trazendo o aspecto que a professora Fabíola pontuou de que esse aspecto patrimonial, que vai ser decorrência dessa multiparentalidade, vai implicar uma solidariedade futura, né? E que aí, havendo essa paternidade alimentar, se não caberia também essa responsabilidade futura. Não sei se eu falei muita coisa, não sei se eu consegui me fazer compreender, mas muito obrigada. Deixa eu só organizar a nossa vida aqui. Patrícia, obrigado pela colaboração. A Camila me pediu para fazer um comentário para ajudar na discussão de Paulo. Aí, a minha sugestão, professor Paulo, é que a gente deixasse a professora Fabíola e Karina para o final, o senhor faria suas considerações, e depois a gente encerraria com mais um tempinho para cada uma destacar alguma coisa que está aqui. Pode ser? Ótimo. Então, Camila, por favor. Marcos, queridas Karina e Fabíola, professora, foi excelente a explanação de vocês. E mais uma vez, né, enriquece o nosso debate. E eu queria trazer só uma contribuição sobre o caso que Paula apresentou. Paula, eu enfrentei um caso muito semelhante ao seu. Com o mesmo, a defesa foi no mesmo sentido. E para o nosso choque, o Tribunal de Justiça daqui, né, de Pernambuco, a unanimidade acolheu a tese da defesa. E mesmo diante das robustas provas dos autos, diante das testemunhas que diziam que a criança só tinha aquela figura do padrasto como pai, identificado na escola, nos eventos festivos, por todos socialmente, a tese do nosso tribunal aqui foi de que, sem a vontade desse padrasto de querer esse reconhecimento, essa paternidade socioafetiva, era impossível o reconhecimento. Eu lembro bem de ter trazido várias citações do professor Paulo para me socorrer ali no momento da sustentação oral, e mesmo assim a turma seguiu irredutível, né? Então, eu acho que o que para a gente aqui é tão de fácil compreensão e que todos nós, né? Isso, Paula, que parece tão óbvio, não tem sido a realidade, pelo menos aqui do nosso tribunal, né? Então, acho que a nossa luta aí é grande e muito importante as contribuições de Karine e da professora Fabíola. Obrigada, Obrigado a você, gente, pela Camila. partilha hoje. Eu vou passar para o professor Paulo. Professor Paulo, está muito claro no seu livro esse trecho, mas se o senhor puder, deixa eu lhe pedir um favor. Acho que as falas aqui giraram em torno de uma questão. Se para o reconhecimento de filiação, a afetividade deve ser ou não exigida depois da decisão do STF. Tá? O senhor já se posicionou no livro, mas se o senhor colocasse isso aqui para o fim de gravação, para quem vai assistir não conhece o seu posicionamento, eu acho que seria uma grande contribuição. E depois, por favor, fique à vontade, a palavra é sua, a gente encerra com a professora Fabíola e com Karina daqui a pouco. Bem, meu abraço a todos vocês que estão aí nesse debate muito interessante. Esse tema da multiparentalidade me fez pensar o seguinte: há, há uma surpreendente
orientação. Nós estamos acostumados a ver a jurisprudência repercutindo o que longamente a doutrina fez, ou discutiu, ou produziu, ou refletiu. Esse tema da multiparentalidade houve o inverso. Alcançou a doutrina, surpreendeu a doutrina. Não só a mim, mas a todos os doutrinadores do Brasil. Porque não havia ainda maturação para esse tema, né, quando se chegou. E por isso, essas dúvidas que persistem até hoje. Ou seja, primeiro fez jurisprudência, depois a doutrina, tentando estabelecer uma demarcação do alcance dessa tese do tema 622. Esse tema, o 622, a gente colhe dele o núcleo dessa tese, nós podemos incluir 4 tópicos. Primeiro, o reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva. Isso é que foi fundamental dessa tese. O segundo e que se colhe dele, é a inexistência de primazia entre a filiação biológica e a filiação socioafetiva. Terceiro, é o reconhecimento de concomitância de paternidades, da paternidade socioafetiva e da paternidade biológica. E quarto, o que foi tão ressaltado por vocês, é o caráter excepcional da multiparentalidade. Não é uma regra geral que se aplica ao arbítrio do julgador. Esse caráter excepcional da multiparentalidade deve ser sempre ressaltado. Observe que quando ele enuncia o tema 622, o Supremo Tribunal Federal começa com a paternidade, que ele chama paternidade, mas na verdade é parentalidade socioafetiva. Parentalidade socioafetiva não impede que haja o reconhecimento registrário da paternidade biológica, ou da parentalidade biológica. E ressalta os efeitos jurídicos próprios. Aí é onde radica a temática dos limites, que foi tanto ressaltado por Karina e por Fabiola, não é? Esses limites é que têm que ser identificados partir, a partir do princípio da legalidade. Não há o Supremo não abriu as comportas e para além da legalidade. Ou seja, os limites são aqueles estabelecidos pelo princípio da legalidade. O que a lei permite? Se a lei não está boa, então cabe ao legislador modificar. Não cabe nem ao Conselho Federal de Medicina, nem ao CNJ substituir-se ao legislador e estabelecer direitos materiais, efeitos de direitos materiais, como está acontecendo nessa matéria. Ao CNJ não cabe dizer atribui-se direito subjetivo em tais circunstâncias. Não pode. Isso não é competência de quem regulamenta a lei. Esse é o princípio da legalidade, que promana do Estado de direito. Então, esses limites é que tem que ser bem situados, senão começar como tem ocorrido desde a edição do tema, que reconhecemos que os próprios ministros não sabiam exatamente quais os limites dele, né? E remeteu isso para a doutrina e para a jurisprudência. Mas não cabe à jurisprudência, de forma alguma, substituir isso ao legislador, como não cabe também a quem compete regulamentar essa matéria. Então, por exemplo, a temática relativa, o que importa para
e o que se fixou doutrinariamente, o que se construiu de lá para cá, da temática da socioafetividade, é radicá-la na posse de Estado. Então, a posse de Estado não é vontade, não é emissão de vontade, de desejo, de intenção. É o que emana da realidade da vida. Fática, real. Não cabe à jurisprudência, nem à doutrina, nem a quem queira regulamentar, dizer, pode ser, é melhor assim, é melhor assado. Porque a posse de Estado, ela resulta dessa situação real da vida. Isso vem desde séculos passados, né? Quando os três requisitos foram fixados gradativamente no que concerne a posse de Estado de família. Então, no caso, posse de Estado de parentalidade. Isso é que tem que ser apurado como realidade fática, né? Pouco importa o desejo. Pode, como aqui eu vi, situações levadas ao judiciário, é que a pessoa diz, mas eu não queria, eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Ele pode não querer, mas agiu de tal forma que a jurisprudência colhe da relação de vida dele, que houve efetivamente, que dali brotou uma relação de filiação e de parentalidade. Pouco importa depois se romperam, se o casal se desfez, se ele age ou ele ou ela age ou reage para punir o outro com a negativa de uma relação que se fez, que se constituiu. Isso é onde radica. A afetividade não é o ato anímico do afeto. A afetividade é uma situação real, é uma situação que se dá, é uma situação, portanto, captada objetivamente. Isso é que é afetividade. Por isso que há uma confusão que ainda persiste entre afetividade jurídica e afeto, como dado anímico. Não pode se confundir, evidentemente. Então, sobre tudo que vocês falaram, eu ressaltaria, portanto, essa questão de que os limites são aqueles que promanam do princípio da legalidade. E neles é que temos que encontrar para saber até onde se pode ir, até onde vai quais são esses efeitos jurídicos próprios que foram postos ao final do enunciado do tema 622. Marcos. Obrigado, professor Paulo. A gente poderia ficar o resto do dia aqui, só que a gente tem horário para cumprir, a gente está chegando no limite. Eu vou pedir para que, na ordem das apresentações, primeiro Karina, depois a professora Fabiola, façam as suas considerações finais em relação a isso. E fica aqui os questionamentos para quem está pesquisando, para quem está escrevendo. O que é necessário para um parente consanguíneo tenha reconhecido a sua multiparentalidade? Hoje em dia, a gente ainda tem vínculo de afinidade, madrasto, padrasto, ou a gente já não tem mais essa clareza. Abandono material justifica a desfiliação, quando a desfiliação foi formada afetivamente? Faz alguma diferença para isso? Quais são os efeitos da falta da afetividade que o professor Paulo colocou aqui e se ela tem efeitos próprios? E olhe que a gente nem juntou o que nós estamos discutindo hoje aqui, professor Paulo, com a nossa reunião passada de inseminação caseira. Porque a gente tem uma pessoa que entrega material genético, não tem nenhum interesse de ter um vínculo afetivo, mas biologicamente a realidade se impõe, o judiciário reconhece o vínculo. Só que isso é para outra conversa. Então vamos ouvir Karina primeiro. Karina, você tem 5 minutos, depois a professora Fabíola tem mais 5 minutos. Fiquem à vontade para poder a gente fechar a nossa reunião de hoje. Não, a minha, a minha explanação aqui, só para finalizar mesmo a minha participação, é que a gente só traz uma pequena parte,
né, das discussões que envolvem a multiparentalidade. Vejam, eu foquei, né, para trazer o que eu entendia que seria e entendo o que seja limitação à multiparentalidade, para deixar claro que a minha postura é que esse reconhecimento em relação a esse instituto é excepcional. E efetivamente não concordo com, pode até ser usado da minha parte, mas eu não concordo como foi fixada a tese no caso concreto levado ao STF, porque, como já foi dito, ali realmente era a predominância da paternidade socioafetiva em detrimento da biológica, que, na verdade, deveria haver o reconhecimento à ascendência genética da autora da ação. Mas a tese foi fixada e nós temos posicionamento doutrinário seguindo a tese, posicionamento contrário à tese, nós temos decisões seguindo a tese e decisões contrárias à tese. E o cenário é esse, né? É ter cautela em relação ao reconhecimento desse instituto e dizer que ouvir o professor Paulo, né, sobre a limitação da multiparentalidade com fundamento no princípio da legalidade e ratificar o que eu também já entendia, que a socioafetividade ela deve ser levada em consideração quando é uma situação real, quando se existe faticamente aquela posse de estado de filho, né? Independentemente da vontade. Então, a linha de raciocínio seria da mesma forma em relação à união estável, né? Que eu também defendo, obviamente, na doutrina do professor Paulo, que é ato fato jurídico. E por essa linha, né, que a Paula poderia seguir a defesa dela para sustentar, e fico abismada com decisões como a do TJ de Pernambuco, que deveriam estar aqui assistindo a essas discussões, ao professor Paulo, porque, faticamente, no caso de vocês duas, Camila e Paula, é, o padrasto, na verdade, acabou exercendo a maternidade socioafetiva na realidade dos fatos. E como é que fica da noite para o dia a criança que tem um pai socioafetivo e acaba sem pai? Simplesmente porque ele diz: eu não quero mais ser pai. É por isso que eu não defendo a questão da vontade, sim da realidade fática. E dizer que é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Se eu tiver contribuído com o mínimo que seja, para mim já valeu a pena estar aqui. Obrigado, Karina, mais uma vez. Professora Fabiola, o microfone. Tá anotado. Isso. Obrigada. Esse caso que a Paula nos trouxe e que a Camila trouxe uma resposta totalmente inesperada para nós, me fez refletir um que você levantou, Marcos, um aspecto que você levantou, que é exatamente até que ponto não se está dando uma ênfase ao critério biológico. E a socioafetividade passaria a ser um acessório. Sabe, a Sim. impressão que me causa é essa: olha, não, ele não é pai biológico, porque se for pai biológico, a gente imputa a paternidade responsável. Mas ele não é pai biológico, ele é pai de faz de conta. A sensação que eu tenho é essa, né? Ou seja, ele externa um comportamento, isso eu até coloquei também na minha. É um venire contra facto próprio. Ou seja, você externa um comportamento, você perante a sociedade, ou seja, todos aqueles elementos da posse de Estado, né? Ou seja, o nome, a fama, o tratamento se verifica socialmente, então ele se apresenta como pai, ele reconhece aquela criança como filho, mas deixa de ser interessante e o judiciário acata. E é exatamente porque a verdade real. Então, eu tenho me deparado com muitas questões que é exatamente. E quando a gente pega o caso que foi levado a. Que foi o caso julgado no STJ, no STF, fica claro que quando, salvo,
acho que no segundo grau, que houve o reconhecimento da socioafetividade, mas disse assim, não, mas ele, o pai registral, não é pai biológico, e temos que fazer a adequação, tem que se buscar a verdade real. Quer dizer, então a verdade real está condicionada ao critério biológico, então a gente está voltando para trás. Porque se um dos efeitos é exatamente essa equiparação da filiação biológica à filiação socioafetiva, esse tipo de decisão que a Camila teve mostra exatamente um retrocesso nesse debate, que Maria Rita também já levantou isso em outras oportunidades. Quer dizer, não se tem clareza efetivamente, pelo menos assim, num primeiro momento, o que significa uma filiação socioafetiva. Não é uma coisinha de hoje eu quero, hoje é conveniente, mas amanhã deixa de ser e tá até logo pronto. O pai biológico, se fosse o contrário, como você também colocou, Marcos. Então, assim, para mim, isso só mostra o quanto o tema da multiparentalidade ainda está aberto, né? Talvez isso tenha sido exatamente porque não houve um debate prévio, um amadurecimento por parte da doutrina, como já foi bem ressaltado por Paulo Lobo, quanto a isso. E quando a gente pega o debate entre os ministros, eles não sabiam nada do que estava sendo apreciado ali. A única pessoa que efetivamente chamou o feito à ordem chama-se ministro Fachin. Mas, enfim, são essas as minhas considerações finais e agradeço, sem dúvida, a oportunidade e reitero o prazer de revê-los e todos aqui, mais uma vez, a ressaltar também a importância dessa nossa reunião. Tem esses momentos de reflexão, de pesquisa, de reencontro, de hora de recreio, então é sempre muito bom. Obrigada. Nós aqui agradecemos. A parte que fica gravada da reunião a gente encerra agora. Espero que você tenha gostado, que se acompanhou até aqui. A gente convida sempre a você verificar os outros vídeos das reuniões passadas que estão disponíveis aqui também no canal. Até breve, pessoal. E a gente continua aqui na sala para a segunda parte da nossa conversa.